Dando continuidade, vamos dizer assim, às propriedades operatórias da continuidade, eu as finalizo com a seguinte proposição. Tá? Sejam P um número real, P um número real, e F e G funções. Tá? Então a proposição é a seguinte: se a função f ela é contínua em P, tá? E a função g ela é contínua em f de P, então a função g composta com f, ela é contínua em P. Tá? Essa é a proposição. Então veja o seguinte, ó. Você tem aqui, que R, a reta numérica, a reta numérica, não necessariamente R é o domínio da F e não necessariamente R é o domínio da G, mas você tem a F do seu domínio para R e a G do seu domínio para R. E, indo direto, você tem a G composta com a F do seu domínio para R. Aqui você tem P, aqui você tem o P no domínio da F, por quê? Porque a F é contínua em P, se a F é contínua em P, P está no domínio da F. Tá? Você tem aqui o F de P, e o F de P está no domínio da G, porque a G é contínua em F de P. Então, você tem aqui o G de F de P. Tá? E aí, como a F é contínua em P, além do P estar no domínio da F, você tem que o limite de F de X com X tendendo a P é igual a F de P, certo? E você tem também o seguinte, além de F de P estar no domínio da G, você tem que o limite, vamos dizer assim, de G de U, com U tendendo a F de P, é igual a G de F de P, porque a G é contínua em F de P. Então, com isso, qual é a conclusão? É que a G composta com F é contínua em P. O P está no domínio da G composta com F, porque o P está no domínio da F, F de P está no domínio da G. Agora, além disso, você tem como conclusão que o limite de quem? De G composta com F em X, com X tendendo a P, quem é? É G composta com F aplicada em P. Tá? Isto é, agora você observa, eu vou botar um significado disso. Ó. O significado disso é o seguinte, é que isso aqui é o limite de quem? É o limite de G de F de X, com X tendendo a P. Isso é igual a G composta com F, G de F de P, mas G composta com F em P, que é G de F de P. Mas G de F de P quem é? É o limite de G de U com U tendendo a
F de P. Tá certo? Ou seja, é como se você chegasse... É como não. Nesse caso, funciona o que nós chamamos de uma mudança de variável no limite. Quer dizer, se eu chamo isso aqui de U, tá? Então, o limite de G de F de X com X tendendo a P, fica o limite de G de U, mas se o X tende a P, é como se o U tendesse, o U tende a F de P, você faz uma mudança de variável, tá certo? Tá bom? Você pode pensar o seguinte, ó, com X tendendo a P, isso aqui diz o quê? Isso diz que G de U tende, com X tendendo a P, né? Você faz a mudança, com o X tendendo a P, o U, que é o F de X, tende a quem, ó? O U, que é o F de X, tende a quem? A F de P. Agora, muito cuidado com esse desenho que eu vou fazer aqui, porque isso nem sempre funciona. De fato, nem sempre eu posso escrever isso aqui que está aqui em azul. Porque veja a seguinte situação. Ó. Você considera a seguinte situação. Você pega a função f, por exemplo, de R em R, a função constante. A função constante, ó. A função constante dada por f de x igual a 3. F de x igual a 3, qualquer que seja o x real, tá? Função constante. F de R em R é f de x igual a 3, qualquer que seja o x real. Tá certo? Tá entendendo? Aí, e pega a função g de R em R, dado o seguinte, ó. G de U, tá? É igual por exemplo, G de U é igual ao 2 mais 4, se U é diferente de 3. Entendido? E é igual, por exemplo, a 5, se U é igual a 3. Tá certo? Então você tem isso aí. Vocês entenderam? Tá certo? Então, pense o seguinte. Ó. Vamos ver. Por exemplo, quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Vamos pegar limite f de x. Então, à luz do que está aqui, ó, à luz do que está aqui, eu estou pegando o p como sendo 1, tá? O p como sendo 1. Limite de f de x com x tendendo a 1, quem é? É o limite com x tendendo a 1 de quem? De 3. E quanto é esse limite? É 3. Tá certo? Entendido? Ok? Bem, você tem isso. Você tem também o seguinte. Quem é o limite de G de U, tá? Com U tendendo a 3. Com U tendendo a 3. Isso é o limite com U tendendo a 3 de G de U. Ó, o U está tendendo a 3, portanto, o U é diferente de 3. E assim, quem é G de U? G de U é o 2 mais 4. E quanto é isso? Que dá quanto? 13. E dá 3. E, então você pode pensar o seguinte. E o limite, agora vamos ver o limite de G de
f de x com x tendendo a 1. Aí você olha para cá, tá? Chama o f de x de u. O que é que acontece quando o x tende a 1? O f de x tende a 3, né? O f de x tende a 3. Então, isso aqui seria quem? Seria o limite com quem? Com o U, é como eu chamasse aqui de U. Chamo isso aqui de U. É o limite com U tendendo a 3, né? De quem? De G de U, né? Que é quanto? 3. Mas não é o que ocorre. Isso aqui não é verdade. Tá certo? O f de x tende a 3, né? Portanto, g de f de x tende a quem? Tende a 13. Porque se o que está aqui dentro tende a 3, tá certo? G disso aqui que está aqui dentro tende a 13. Mas não é o que ocorre. Isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Já começa, o erro começa o seguinte. Quando x tende a 1, f de x não tende a 3. F de x é 3. Tender, é ficar cada vez mais próximo, mas nunca ser igual. E com x tendendo a 1, f de x não tende a 3, f de x é 3. Então só isso aqui já está errado. Ó. Eu escrever isso aqui, eu já estou cometendo um erro diante do exemplo que eu apresentei para você. Porque isso aqui não é verdade. O f de x não tende a 3. Então, quem é esse limite? Vamos ver. Quem é esse limite? Isso aqui é o quê? É o limite, agora eu vou escrever certo, tá? É o limite com x tendendo a 1 de quem? De g de... Quem é f de x para todo x real? Quem é? É 3. Então, isso aqui é o limite de g de 3 com x tendendo a 1. Que é o limite com x tendendo a 1, tá certo? De quem? G de 3, quanto é G de 3? É 5. E quem é o limite de 5 com x tendendo a 1? É 5. Então a intuição nem sempre funciona. Veja esse exemplo aqui. Tá certo? Ou seja, essa mudança que está aqui, ó, essa mudança daqui para cá, que é possível nessas hipóteses aqui, ela nem sempre é possível. Tá certo? Tem um erro aqui nessa figura. Quer dizer, não necessariamente é verdade que com x tendendo a p, o f de x tende a f de p. Eu posso ter que o f de x sempre seja p. Então, quando é que essa mudança é possível? Essa mudança é possível, com certeza, quando eu tenho as duas continuidades. Quais são as continuidades? A f é contínua em p e a g é contínua em f de p. Esse exemplo não contradiz esta proposição. Por quê? Porque a minha função g, ela não é contínua no 3. Olha, quem é limite de g de u com u tendendo a 3? É 13. Mas 13 não é g de 3. Então, eu não tenho aqui as hipóteses... Aqui, por favor. Eu não tenho ali as hipóteses que eu tenho na minha proposição. O U, ali, quem é? É o 1. A F é contínua em 1. Quem é F de 1? Quem é? F de 1 é 3. Mas a G não é contínua no 3. Tá certo? Se eu tiver a continuidade, eu posso fazer a mudança de variável. Só que essa mudança de variável aqui, ela é muito útil quando ela pode ser feita. Então eu preciso identificar situações em que eu posso fazer a mudança de variável no limite.
Com certeza eu posso fazer nessa situação. E eu posso fazer em outra situação também, mesmo que eu não tenha continuidade. E que é o que diz esta outra proposição. Proposição. Sejam, que eu vou apresentar sem demonstração. A demonstração está nas notas, tá? Sejam P um número real, sejam P um número real, F e G funções e LM dois números reais, tá? Se primeiro, o limite de f de x com x tendendo a p é L, tá? E repare, isso aqui não garante que f de x tende a L com x tendendo a p, tá bom? Tá certo? Só isso aqui não garante que o f de x tende a L com x tendendo a p. Como aqui, ó. O limite de f de x com x tendendo a 1 é 3, mas o f de x não tende a 3. O f de x é 3 para todo x. Há uma diferença entre tender e ser igual, tá? O limite de f de x é L. O limite de g de u. O limite de g de u com u tendendo a L é M. E, tá certo? E f de x, tá certo? É diferente de L, tá certo? Qualquer que seja x, qualquer que seja x numa vizinhança aberta e estrita de P, quer dizer, se isso acontece, tá bom? Se essas três coisas acontecem, então o limite de g de f de x com x tendendo a p é igual ao limite de g de u com u tendendo a f de p, que é o quem? Que é o m. Tá certo? Ou seja, a mudança de variável funciona. Por quê? Porque se eu tenho isso aqui, ó, que o limite de f de x com x tendendo a p é L, e o f de x é diferente de L, qualquer que seja x, numa vizinhança aberta e estrita de P, então com x tendendo a P, o valor f de x tende a quem? Tende a L, porque ele se aproxima de L, mas ele nunca é igual ao L. Então eu vou poder fazer a mudança de variável. Tá certo? Então você tem que saber em que caso você pode fazer a mudança de variável. E eu farei a mudança e eu usarei esse resultado lá quando eu estiver trabalhando com derivada, por exemplo, para calcular, por exemplo, esse limite, ó. Você tem P no domínio de uma função f, tá certo? E eu vou atrás de calcular esse limite. Limite com x tendendo a p de, por exemplo, f de x menos f de p dividido por x menos p. Aí eu vou fazer a mudança de variável, que consiste no seguinte: eu vou chamar x menos p de u. Aí eu te pergunto,
Com x tendendo a P, x menos P tem que limite? Com x tendendo a P, x menos P tem que limite? Zero. Mas mais do que tem limite zero, tende a zero. Porque se o x está tendendo a P, o x é diferente de P. Portanto, x menos P é diferente de zero. Então, isso aqui, quando eu faço isso aqui tende a zero. Aí eu posso fazer a minha mudança de variável. Aí isso aqui fica o quê? Fica o limite com u tendendo a zero, que agora eu vou mudar a variável. Ó. Quem é o x menos p? Quem é? É u. Tá certo? Agora, isso aqui fica f de x. Se o u é x menos p, quem é x? Hã? U mais p, que é a mesma coisa aqui, p mais u, menos f de p. Entendeu a mudança? Essa mudança é possível. Por quê? Porque eu sei que com x tendendo a p, o u tende a zero. De fato tende a zero. Tem limite zero, mas mais do que isso, tende a zero. Tá certo? Entendido? Então você pode fazer a mudança de variável nesse caso, por causa desta proposição aqui. Então essa é uma outra situação em que você pode fazer a mudança de variável, mesmo que você não tenha a continuidade que você tem aqui. Essa aqui é uma situação em que você pode fazer a mudança de variável, mas aqui você tem o que é a continuidade. Entendido? Tá certo? Então, essa proposição diz que se uma função f é contínua no número real p e a função g é contínua no número real f de p, então g composta com f é contínua em p. Significa que eu posso fazer essa mudança de variável aqui, se eu tiver continuidade. Mas se eu não tiver, mesmo que eu não tenha continuidade, se eu tiver um algo mais, como isso aqui, eu também posso fazer a mudança de variável. Mas eu preciso que com x tendendo a p, o f de x tenda a L. Porque só isso aqui não garante que o f de x tende a L. Mas se eu tiver isso, tende a L. Entendido? Então são duas situações em que você pode fazer a mudança de variável. Agora eu volto aqui para esta proposição e vou acrescentar as consequências dela, né? As consequências dela são as seguintes: corolários desta proposição. Então, vamos aos corolários desta proposição. Corolário, primeiro corolário. Corolário é uma proposição que é consequência imediata de uma outra, tá? É o seguinte: sejam A contida em R um conjunto não vazio e FG funções. Se a função f é contínua no conjunto A, isto é, a f é contínua em todos os pontos do conjunto A, e a função g ela é contínua em f de A, é contínua na imagem do conjunto A pela função f, é a imagem do conjunto A pela função f. Eu acho que eu não dei a definição do que é a imagem de um conjunto, eu dei a definição do que é a imagem de uma
função, tá? Mas é semelhante. O que é a imagem de um conjunto por uma função? Quem é f de A? Você tem A contido no domínio de f, que é o caso aqui, porque a hipótese é que a função f é contínua em A. Então, ela é contínua em todo ponto do conjunto A. Portanto, cada ponto do conjunto A pertence ao domínio de f. Então, quando você tem A contido no domínio de f, quem é f de A? Quem é? É o conjunto formado por cada valor f de x, onde x pertence a quem? Ao conjunto A. Ou seja, são as imagens dos elementos do conjunto A pela função f. Escrito de outra forma, é o conjunto formado por cada y real, tal que y é igual a quê? A f de x para algum x pertencente a A. São formas equivalentes de representar o mesmo conjunto. Então, isso é a imagem. Então, se f é contínua no conjunto A e g é contínua na imagem do conjunto A pela função f, então a g composta com f, ela é contínua no conjunto A. Tá? E um outro corolário, também corolário desta proposição, é a proposição que diz: sejam f e g